Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, prezados internautas, agora eu convido a todos para juntos, com muita atenção, nós adentrarmos na mensagem que recebemos para o nosso entendimento, para o nosso aperfeiçoamento e mantermos a cada dia o nosso ponto de conhecimento sempre positivamente, buscando, irmãos, nas mensagens oferecidas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, que são editadas nos boletins e transmitidas a toda a igreja. Amados, essas mensagens, ela tem o objetivo de formarmos e capacitarmos no conhecimento. E sabemos o quanto é necessário para a nossa vida, para a nossa qualificação espiritual e também para quando a Santa Avó e o Irmão Aldo, Jesus precisar de nós estarmos preparados para poder ajudar as pessoas, pois somos um instrumento nas mãos desses santos de Deus, somos discípulos, e para que nós sejamos, irmãos, capacitados para uma missão, para ajudar a Santa Avó e o Irmão Aldo, nós precisamos dar valor nas oportunidades oferecidas e meditarmos profundamente a cada palavra, bem como também dos hinos que nossos irmãos apresentaram, são mensagens que precisamos prestar atenção a cada palavra, porque é para o nosso entendimento, para a nossa paz, para formarmos uma igreja bem equilibrada no ponto de santificação. Então eu convido a todos para acompanhar a leitura desta mensagem, que ela tem pontos muito importantes, falando na fé, falando na obediência aos ensinos da Santa Avó Rosa e de nosso santo profeta Irmão Aldo. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Avó Rosa, em se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos o nosso reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo, não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus e pela Santa Avó Rosa para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em toda a verdade do reino dos céus. Assim consideramos justo associar o nome dele ao da Santa Avó Rosa, como pessoa espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava, na execução dos planos divinos em nosso meio. E essa expressão de fé que devotamos ao Santo Primaz e à Santa Avó Rosa não se constitui em idolatria, como muitos às vezes pensam. A definição para a idolatria seria algo apaixonante, adorado com exagero. E idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objetos, são pessoas celestiais e são dignos de respeito, de consideração e louvor, porque seus atos refletem a vontade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nisto não é exagero algum, nem paixão, que é mera atração material, e nem é fanatismo, porque fanatismo é a falta de respeito, desprezo e intolerância a qualquer elemento diferente da sua forma de aceitar as coisas, contrariando a opinião de outros.
Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos e objetivos. O fanatismo se apresenta além da religiosidade, como na política, levando pessoas ao confronto e à falta de consideração e de respeito para manter a sua opinião e a sua crença. Quando exaltamos as virtudes e qualidades de santos verdadeiros, procedemos com justiça e não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso que nos foi ensinado pela Santa Avó Rosa, no início de nossa igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar aos santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra e estão na glória celestial, desfrutando dos seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito importante valorizarmos o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Avó Rosa para que a Igreja Apostólica alcançasse o grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Avó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a vivermos como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo nada alterou nesta doutrina e disciplina vinda dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando sua conduta nessa fé verdadeira, pense que não lhe será mais requerido esforço algum para manter um nível elevado à evolução do seu mérito perante a Deus. Está errado, pois até mesmo as crianças e jovens que nasceram apostólicos, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia de nossa disciplina. É preciso que os irmãos mais novos da fé e a você, jovem apostólico, saibam que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou que a Santa Avó Rosa implantasse na igreja, à custa de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo nestes santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel e desta igreja como um santo caminho nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar esta herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica a nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e de se apresentar em nossas reuniões. Devem ser apostólicos em todos os lugares e ocasiões, aliada à obediência daquilo que aparece, como a roupa e o aspecto físico em si. Tudo aquilo que os outros não veem, como os sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra a obediência daqueles que querem ser seus filhos. Tanto na conduta moral como particular de cada apostólico, deve ser levado em conta que as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas, sem questionamento, para que sejamos dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica ao mesmo tempo compartilhar sua vida com os erros e mau costume, que abominam a presença de Deus. Mesmo que pareça algo comum, praticado por muitos e até incluído na rotina diária de cidadãos de bom nível social,
Mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia, a somatória das consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Jovem apostólico, não tente burlar a disciplina da igreja agindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos e concordam com a desobediência. Estará se enganando e poderá enganar outros jovens a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça, desacatam os pais e os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores na atividade que exercem. Praticam atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas. Enganam-se a si mesmo e incomodam os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar seus filhos, desde pequeno ainda, sobre o valor moral característico da disciplina que temos e procurem mostrar-lhes o quanto é importante permanecer à obediência a Deus. Isto para que, ao chegarem na adolescência, não venham a querer resistir à autoridade da doutrina e dos próprios pais, e muitos virem a fazer pouco caso das ordens da Igreja Apostólica, que é a sua disciplina ignorante o respeito à unção celestial que está sobre os fiéis. É um direito de nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela Igreja. Quanto à graça do Consolador, que é para todos os que creem, entretanto, no reino dos céus é assim, temos privilégios e temos direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda a pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus, ao seu verdadeiro povo, como sempre foi na história da raça humana. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para se manterem em obediência à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Nesta Santa Igreja Apostólica, nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar alguns costumes ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas à prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou luta por parte da Santa Avó Rosa, e esta disciplina expressa a vontade de Deus. Não abuse da misericórdia de nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Seja humilde e simples de coração, porque assim será bem-aventurado e também feliz. Vejo, irmãos, que é muito importante nós valorizarmos o esforço e o sacrifício da Santa Avó Rosa para que a Igreja alcançasse o grau de conhecimento que nós temos hoje. E igualmente, da mesma forma, a luta e o sacrifício do Santo Irmão Aldo, que em nada mudou e nem alterou nos preceitos da doutrina e da disciplina vindas dos céus. Amados, falando no título dessa mensagem, fé e obediência,
requer uma reflexão para nós, uma meditação. Porque quando nós elevamos em nossas orações uma súplica referente a algo que nós estamos passando ou que gostaríamos de realizar na nossa vida, nós oramos e nós entregamos nas mãos de Deus, de Jesus, da Santa Avó e do irmão Aldo, e esperamos, não é assim? Isso se chama fé. Nós depositamos nas mãos deles e com fé e esperança nós aguardamos que sejamos atendidos. Queridos irmãos, mas para que os nossos pedidos, as nossas orações sejam atendidas, precisa de haver um nível bem considerado, elevadíssimo de obediência e de confiança em todos os santos formados por Deus. E o Santo Irmão Aldo é o qual nós vamos refletir nesta mensagem e vamos meditar no ministério dele. Porque muitas pessoas, que até mesmo hoje em nosso meio ainda há um ponto de dúvida do poder e da santidade que o nosso Santo Irmão Aldo tem sobre o povo, sobre os verdadeiros cristãos, os verdadeiros apostólicos. Muitos, infelizmente, têm deixado esse ponto de desconfiança, esse ponto de não acreditar, deixaram que o fracasso tomasse conta. E muitos saíram, abandonaram a nossa igreja. Prezados irmãos, infelizmente é muito triste nós vermos uma pessoa que nasceu, que cresceu com os seus pais apostólicos, muito fervorosos, e de ouvirmos desta pessoa, às vezes, falar algo que machuca, dói muito, da pessoa do Santo Irmão Aldo. Amados, não podemos duvidar e nem desacreditar das coisas dos céus, as coisas divinas. O Santo Irmão Aldo, irmãos, foi o sucessor da Santa Avó Rosa. Se não fosse ele, nós não saberíamos que ela foi coroada como Espírito Consolador. Se não fosse o irmão Aldo, nosso profeta, irmãos, nós não teríamos esse grau de conhecimento que nós temos. Porque após os 16 anos do ministério da Santa Avó Rosa, quando ela foi arrebatada aos céus, ele permaneceu na direção da igreja materialmente e em espírito por 44 anos. Ali nos faz refletir, irmãos, do tempo em que Jesus veio a esta terra. Jesus veio para dar início à oportunidade de salvação, de esclarecer a vida com Deus, as leis divinais, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Mas tinha um determinado tempo que Jesus teria que voltar para o Pai, porque isso tudo estava já nos planos de Deus. Ele deixou a sua promessa, porque ele não pôde o cumprir, e não era o momento para cumprir tudo aquilo que deveria passar para a humanidade. Da mesma forma, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela deu início, porque Jesus se revelou a ela e por ela iniciou a igreja. E 16 anos foi um tempo pequeno, não foi o tempo suficiente para preparar a igreja, preparar o rebanho. Ou seja, para ensinar tudo o que era preciso, a clareza dos céus.
E foi por isso que Jesus mesmo deixou a sua promessa, que Ele enviaria outro Consolador e também formaria o pastor do rebanho, porque seria necessário, como aconteceu. Esse tempo, irmãos, foi 44 anos. E aí todos lembram das palavras dele, quando ele disse que a igreja estava preparada para seguir em frente. Nem todos entenderam que ele falou assim, que todos estavam preparados, a igreja estava preparada para seguir sem a presença física dele, porque ele tinha já esclarecido, revelado tudo. E então o povo, os fiéis, estavam preparados para seguir divulgando, e é o que nós estamos aqui. Aprendendo, ouvindo novamente mensagem que nós já ouvimos, e eu posso dizer que muitas dessas mensagens, muitos não valorizaram, porque muitas vezes não prestaram atenção. Irmãos, o santo irmão Aldo foi muito forte, paciente, perseverante, e de tudo ele fez para afirmar os ensinos, porque tudo vinha dos céus através da Santa Vó Rosa e de Jesus. E muitas vezes ele mesmo dizia que não fazia nada por conta dele, e sim por orientação da Santa Vó Rosa. Vindo dela, normalmente, naturalmente, vinha de Jesus. Então, meus amados irmãos, alimentamos a nossa fé no santo profeta irmão Aldo, porque ele está presente em nossa vida, ele está dirigindo a nossa igreja. Os irmãos, imaginem se nós estivéssemos sem a presença do santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, sem a unção dos céus, nós estaríamos no grau elevado como nós estamos hoje com a nossa igreja? A inspiração, nós estamos muito bem capacitados, meus irmãos. Mas não para por aí não. Nós precisamos de cultivar este preparo, cultivar a obediência, a consagração, não ter dúvida do poder, dos ensinos, das orientações que Ele tem nos dado. E como fala nessa mensagem, não só basta nós estarmos presentes em nossas reuniões, mas também é muito necessário e de vital importância nós valorizarmos, porque muitos vêm à igreja e não valorizam o momento da mensagem, até mesmo a apresentação dos hinos, ficam conversando, ficam andando, muitos estão distraídos no celular, em rede social, que é um desrespeito, porque os nossos templos, irmãos, é a casa de Deus. Como Jesus mesmo falou, é a casa de oração onde que Ele se fazem presente. Então, irmãos, só a nossa presença física não é o suficiente, porque não vai garantir o nosso preparo, o nosso entendimento, a nossa santificação. Até mesmo quando nós vamos assistir uma reunião online, nós precisamos de sentar e prestar atenção, porque quando nós ligamos e ficamos transitando por dentro de casa, quem vai ouvir a mensagem é as paredes. Então nós precisamos parar e prestar atenção, tirar o tempo. E esse tempo, irmãos, é que a humanidade tem desperdiçado e focado mais na parte material e deixado ao lado espiritual. E infelizmente isso tem influenciado a vida de muitos apostólicos, e posso dizer de muitos jovens que não buscam o preparo, não lembram que os jovens têm a sua vida toda pela frente, serão responsáveis pela sua família, pelo seu lar, serão responsáveis de ensinar os filhos que naturalmente vêm. Então, irmãos, em tudo é muito necessário nós refletirmos. A disciplina de nossa igreja, como nessa mensagem relata, não é somente nas roupas, pinturas, cabelos, barbas, mas a disciplina se faz necessário também refletirmos
o nosso interior. E como? O nosso sentimento. Porque nada adianta nós estarmos, irmãos, no perfil, por fora, como se diz o rótulo, estar bem apresentável dentro da disciplina, e o nosso sentimento, o nosso espírito está carregado com coisas que não competem ao Filho de Deus. Muitas vezes eu estou preparado dentro do perfil de apostólico, mas fico condenando o meu irmão, a minha irmã, muitas vezes aquele que está enfraquecido. Isso, irmãos, contamina. Então nós precisamos, irmãos, focar nesse sentido de disciplinarmos no nosso interior, no nosso sentimento, no nosso pensamento, porque tudo, irmãos, são frutos, são obras da nossa fé, da nossa confiança, nos ensinos e nas orientações desses santos de Deus. Então, amados, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, eles, como falei no início dessa mensagem, eles dão a oportunidade de nos entender. Trazem a mensagem, trazem as orientações e ensina-nos, mas nós precisamos de dar valor. Como também tem muitos que vêm à igreja e depois lá na sua vida particular vive de qualquer jeito. No trabalho, na escola, junto com a sociedade, tem vergonha. Até mesmo pessoas que não gostam nem de dizer que religião participa. Irmãos, nós não podemos ter vergonha de manifestar esses santos de Deus, de ensinar as pessoas, de divulgar que nós temos o caminho perfeito, o caminho santo, que nós temos 2 santos preparados por Jesus e que através desses 2 santos, Jesus está presente nesta terra há 68 anos. Então, amados, esse preparo é muito importante para que nesses momentos em que nós sejamos abordados por alguém que busca um entendimento ou está procurando o caminho, nós estejamos preparados para orientá-lo, para ser usado pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo. E há muitas pessoas, sim, que procuram um caminho. Como realizei uma reunião, uma determinada congregação, que tínhamos um visitante que falou que já tinha passado em 5 igrejas, e a nossa então já estava sendo a 6ª, e ali ele disse que não sentiu em nenhuma a paz, o alívio, a tranquilidade, como sentiu dentro do templo participando de nossa reunião. Isso prova, meus irmãos, porque vem de uma pessoa que participou uma única e primeira vez da nossa reunião e sentiu isso. Agora, muitos que nasceram, cresceram, não valorizam. Meus amados, a obediência, a consagração é de vital importância à busca de todos nós. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo querem a sua salvação, querem o seu bem, querem sua paz, querem a nossa paz. E que a nossa igreja ela continue com esse brilho. Precisamos todos nós juntos, como verdadeiros apostólicos, lapidarmos como se fosse uma pedra de diamante, que ela requer uma lapidação para cada vez ter mais brilho. E assim é a nossa vida como apostólico, a nossa igreja. Caminho diferente, caminho santo. A dúvida, irmãos, a dúvida dos ensinos do Santo Irmão Aldo, a dúvida que ele é um profeta de Deus, aonde que nós vamos encontrar uns ensinos, umas orientações, uma vida como tem aqui? E como falei na reunião de ontem, continuo falando na reunião de hoje. A Igreja Apostólica não engana ninguém, esclarece muito bem, informa as coisas com clareza,
porque nada, irmãos, deve ser tapado ao sol com a peneira, um ditado popular, mas é real. Muitas pessoas acham que vivendo assim são merecedores da salvação, das bênçãos dos céus, mas não. E requer, irmãos, esse esforço, essa dedicação. Então, amados, vale a pena nós continuarmos firmes, buscando sempre a nossa qualificação, o nosso aperfeiçoamento, e mantemos essa fé firme, essa confiança firme, para que o Santo Irmão Aldo possa realizar tudo aquilo que nós almejamos em nossa vida e que ele continue junto com a Santa Avó Rosa no comando da igreja, coordenando e dirigindo em espírito e abençoando juntamente com os santos e anjos ordenado por Deus. Esta perfeição requer do povo, do rebanho. O Santo Irmão Aldo foi e é o pastor, o profeta, o orientador dos ensinos do Evangelho de Jesus Cristo. Então, amados, reflitam nessa mensagem, reflitam nessas palavras que eu elevei a vossos corações. Procurem a cada dia valorizar mais as nossas reuniões, valorizar o seu ministério como obreiros, como diaconisas, como coristas, músicos, regentes, está assiduamente participando e comprometendo, sim, o seu trabalho com responsabilidade, porque se o senhor, a senhora, está exercendo o ministério, é porque foi chamado pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo. E quando nós não estamos presentes, irmãos, aquela página fica em branca. Nós deixamos passar, nós perdemos o momento e não volta mais. A reunião de hoje, irmãos, é única. A reunião de agora é única. Semana que vem nós teremos outra. Se nós perdemos, irmãos, então precisamos valorizar. Obedeçam, irmãos, todos os presentes, os internautas que nos ouvem, que nos acompanham pela transmissão, creiam no poder da Santa Avó, no poder do Santo Irmão Aldo, nas orientações dele. Se o senhor, a senhora, se vocês jovens querem ser felizes, tenham certeza que fazendo tudo correto e vivendo na positividade da fé, manter esse grau elevado de conhecimento, vocês terão uma vida feliz e terão também para ensinar os seus, as novas gerações, as pessoas que vierem buscar compreender esses ensinos da nossa igreja. E é com nós mesmos, irmãos. Essa missão está em nossas mãos, materialmente falando. Cada um de nós fizemos parte. Vemos muitas vezes as nossas reuniões com frequências maiores, com frequências menores. Mas por que acontece isso, irmãos? Muitas vezes é desânimo. É falta de vontade. Nós não podemos trocar uma reunião por um passeio, ou por um almoço, por um jantar. Vejam, irmãos, que o alimento espiritual é muito necessário e nós precisamos. Alguém de nós sabemos o final da nossa vida terrena? Quantos dias nós temos? Quantas horas nós temos? Então reflitam, meus amados, e não troquem essa preciosidade por coisas desse mundo. As reuniões são dadas, a oportunidade é aberta. Participem, venham se fortalecer. Todos nós estamos vendo como o mundo está andando, como o inimigo está agindo, com as suas armaduras, com os seus vícios, com os seus costumes. Cada dia está inventando algo novo para entrelaçar as pessoas e infelizmente tem levado multidões para a sua escravidão. Deus quer a paz, Deus quer dar a libertação, mas todo ser humano vivente nesse planeta precisa buscar, precisa se esforçar. É dada a oportunidade. Amados, guarde essa mensagem em vossos corações, que a Santa Avó e o Irmão Aldo abençoe e ajudem a cada um dos senhores e das senhoras a entender, valorizar ainda mais, além do que os irmãos estão valorizando, estão presentes, servindo, participando,
estão mantendo o nível de fé, sem dúvida, porque não devemos ter dúvida. Se nós tiver dúvida, irmãos, nós não vamos receber o que necessitamos. E tenham certeza, amados, que tudo de bom será feito em nossa vida. Fé, consagração e obediência aos planos de Deus e a estes santos que Ele nos formou. E deu-nos a conhecer o seu Evangelho, os seus mandamentos de uma vida real com Ele, nosso Deus Criador. Amém. Para completar a nossa reunião, os irmãos do coral irão apresentar mais uma mensagem que tem como título Ressurgiu a Igreja. De um rebelde povo, onde só havia confusão, Jesus, para cumprir sua promessa, usou de imensa compaixão, tendo na terra sua santa serva, a Santa Borrosa, feita de amor e dons naturais, virtudes especiais, para ser o Espírito Santo Consolador. Jesus pôde então usá-la facilmente, extraordinariamente. Deu-lhe todos os dons do seu poder, para seu domínio na igreja exercer. Santo povo foi então formado pela Santa Borrosa e Jesus amado, filhos de Deus, foram sendo criados, surgindo do trabalho do Consolador venerado. Santo povo foi
o Pai implantou. E hoje vemos os frutos desta igreja, a honrar ao Pai e todo o seu poder. O reino de Deus sendo engrandecido e glorificado pelo seu povo honrado. Ressurgiu finalmente a Santa Igreja do Senhor, o reino do céu na terra, novamente o Pai implantou. E hoje vemos os frutos desta igreja, a honrar ao Pai e todo o seu poder. O reino de Deus sendo engrandecido e glorificado pelo seu povo honrado. Graças ao poder tão sagrado da Santa Rosa gloriosa, com todos os santos ao seu lado, Deus o Pai é sempre louvado. Se hoje e eternamente. Muito bem, meus irmãos. Amém. Chegamos ao término de nossa santa reunião. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos. Agradeço ao ministério aqui presente, que veio, participou, disponibilizou do seu trabalho, do seu dom, em bem servir em nossa reunião. Aos nossos internautas, agradeço também por participar conosco desta reunião. Agradeço aos nossos visitantes e deixo o convite para que venham mais vezes, para junto ir familiarizando e conhecendo a nossa fé. Sejam sempre muito bem-vindos junto a nós. Amados, eu como pastor da igreja, deixo aqui meu abraço, meus sinceros agradecimentos, digo-lhes que foi muito bom, fiquei muito feliz por estar ministrando essas 3 reuniões, em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, transmitindo as suas orientações, seus ensinos a todo o povo. Muito obrigado, irmãos, que a Santa Avó e o Irmão Aldo abençoe grandemente. Convido a todos, por gentileza, para ficarem em pé, em sentido de oração, reverência. Vamos orar agradecendo a Deus, buscando também a proteção, a bênção através das nossas orações, da nossa fé e da nossa confiança. Vamos orar. Ó bondoso Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa grande oportunidade que nos concedeu. Sabemos a essência e o valor de estarmos presentes no seu templo, prostrado na tua presença. Sabemos o quanto nós somos dependentes da tua graça, do teu poder, do teu alimento e da tua unção, e também dos teus ensinos. Tem nos concedido esta Santa Igreja, este caminho verdadeiro, Pai, e aqui nós te agradecemos. Bem como agradecemos o Senhor Jesus, nosso Divino Mestre, a Senhora Virgem Maria Santíssima, a Senhora, o Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador e o Senhor Santo Profeta, Pastor e Irmão Aldo, que está presente conosco em nossa reunião. Temos
com grande alegria de apresentar o nosso agradecimento por esse momento especial, as palavras que ouvimos através dos hinos, a mensagem que foi pregada em seu santo nome, para o nosso entendimento, para a nossa qualificação, para mantermos o nível de fé, de confiança no Senhor, na Senhora, para termos uma vida feliz, ser guardado, amparado e abençoado. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, neste momento eu peço que atenda às orações, ouça o pedido de cada um dos seus filhos e filhas aqui presentes, também dos internautas que estão fazendo as suas orações. Toma conta dos pedidos e faça o de melhor na vida de cada um, diante dos méritos que cada um faz para ter de ti, do Senhor, da Senhora, a bênção, a unção e também as virtudes. Também peço que abençoe aqueles nossos irmãos, Deus os mais idosos, até as criancinhas que não puderam estar aqui por um motivo muito justo. Abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa, que tem somente a oportunidade de vir a tua mensagem através das ondas da rádio. Nesta caixa de pedido de oração foi depositado nomes. Eu entrego nas tuas santas mãos, no teu conhecimento, a Senhora sabe, o vó, o Senhor Santo Irmão Aldo, com o Senhor Jesus, a necessidade e o porquê que os seus filhos depositaram esses nomes aqui. Atenda, abençoa, opera um milagre na vida deles, transforma, consola. Toma conta e faz da tua vontade diante dos méritos de cada um. Prezados irmãos e irmãs, prezados irmãos, amigos internautas, recebam neste momento a bênção preciosa de Deus, o nosso Pai, com a comunhão com o seu Divino Espírito Santo, ungindo e abençoando suas vidas, a bênção de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, a companhia dela, nossa Santa Mãe Rainha dos Céus, a bênção da Santa Avó Rosa, o consolo, o grande poder que ela tem sobre nós, e também a bênção, a proteção e a companhia de nosso santo profeta, o querido irmão Aldo. Tenha um bom retorno ao seu lar, na companhia do anjo da guarda, uma boa noite de descanso e que amanhã possam todos iniciar uma nova semana de paz, de trabalho, sendo guardado e amparado pelos santos de nosso Deus e Pai. Amém. Paz do Senhor a todos, vão com Deus, até a próxima.